Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Eu quero ser bem breve hoje. Creia, tem esperança. Não, eu quero ser breve mesmo. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos o fará. Queridos, essa é uma profecia messiânica. Ela falava do nascimento de Jesus e fala, eu posso dizer que esse texto ele faz o resumo da história completa, porque ele fala não só do nascimento virginal de Jesus, da sua manifestação, mas fala também do juízo e justiça que Jesus vai manifestar no seu reino eterno que ainda está por vir. E o texto acaba de uma forma muito interessante, porque diz assim: o zelo do Senhor fará isso. Então Isaías profetiza isso e ele está dizendo: olha, o zelo que existe em Deus fará com que essas coisas se cumpram. Queridos, uma coisa que tem ministrado muito ao meu coração nesses dias nessa semana aí de Natal, de Ano Novo, é sobre a responsabilidade que pesa sobre nós como igreja de revelarmos a pessoa de Jesus. Uma pergunta que eu costumo fazer muito para mim mesmo é: com certeza você convive com pessoas que não conhecem Jesus, que nunca pisaram numa igreja, e eu acho que é uma pergunta que você deveria fazer para você também. Se a única oportunidade que as pessoas que convivem com você têm de conhecer Jesus fosse através da sua vida, que tipo de Jesus essas pessoas iam conhecer? Se você é alguém que se diz um homem do céu, uma mulher do céu, de Deus, do reino de Deus, um pequeno Cristo, um cristão, um imitador de Jesus, quando essas pessoas olham para você, que imagem de Jesus elas teriam? Você sabe que eu percebo que existe uma dificuldade muito grande da igreja, isso não é geral, mas eu acho que é grande, com alguns símbolos de Natal. Então eu passei por igreja, eu também já frequentei tudo quanto é tipo de igreja, irmão. Eu era flex, então eu me encaixava em qualquer lugar e passei por muitas igrejas. E eu passei por algumas que você ter uma árvore de Natal em casa era quase assim um totem do Satanás, tipo, Deus o livre, ter uma árvore de Natal em casa, tira o foco de Jesus. Você sabe que isso me faz lembrar quando Paulo esteve em Atenas, no Areópago, e a Bíblia fala que ele estava vendo os atenienses que eram extremamente religiosos, tinham milhares de deuses, e aí os atenienses chegam, Paulo é chamado, convidado para estar no Areópago, e eles dizem para ele: olha, qual é essa nova religião que você está trazendo? Eles estavam querendo colocar Paulo numa fria, porque um dos filósofos deles há pouco tempo tinha sido morto por ser acusado de trazer uma nova religião. E quando eles falam isso para Paulo, ele fala assim: qual é essa nova religião que você traz? Paulo, muito ligeiro, diz assim: não estou trazendo uma nova religião. E ele diz: olha, eu estive andando entre os espaços e os monumentos dos deuses de vocês, e ele fala: eu vejo que vocês são muito religiosos, e eu vi um altar levantado ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz assim: pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu quero apresentar para vocês. Então, queridos, quando eu vejo as figuras de Natal, de árvore de Natal, de presépio, eu vejo que as pessoas estão cultuando uma história de um Jesus que eles não conhecem. E eu acredito que a gente não deveria ter medo não dessas figuras
que são culturais. O Timothy Keller fala muito disso. Ele diz, olha, ele fala sobre como se comunicar através da cultura. Ele fala toda cultura vai ter aspectos que estão de acordo com as Escrituras, vai ter aspectos que são bíblicos distorcidos, e ela vai ter aspectos culturais que são totalmente antibíblicos. Então ele diz, você tem que se conectar com aqueles que fazem sentido, que estão alinhados com as Escrituras, e confrontar os que não estão. Então quando eu olho, querido, a imagem do Natal, apesar de ter Papai Noel e tudo mais que tiver, e árvore de Natal, mas ninguém vai discordar que teoricamente se celebra o nascimento de Jesus. Então olha a oportunidade que nós temos para revelar para as pessoas um Jesus que elas não conhecem. Eu e a Dani tem uma loja aqui no Shopping Barigui, que a gente compra com uma certa frequência. E eu falei para a Dani, tinha uma atendente, uma vendedora, que eu falei para a Dani, toda vez que eu vou lá eu tenho um sentimento de misericórdia com ela. E essa semana a gente foi, comprou mais uma coisa lá, e quando ela estava atendendo a gente, ela falou, pois é, eu acho que para todo mundo é corrida essa época. Era o gancho que eu precisava. Eu falei, olha, para a gente também, e você não imagina o que a gente faz. Eu falei, nós somos pastores. E aí, já juntou uns 3 vendedores em volta ali, e ela falou, puxa, Deus é muito importante para mim. Porque quando eu fui morar sozinha, contou um pouco da história dela, Deus foi muito importante para mim. Você vê que é claramente alguém que não conhece Jesus. E eu e a Dani, a gente demos algumas palavras para ela, e a gente saiu, preparou um presente para ela. E a gente voltou, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, e a gente falou, olha, no mesmo dia a gente falou, olha, você atende tão bem a gente sempre, e a gente só queria te dar um presentinho de gratidão. E te lembrar que esse Deus que você fala que é importante para você, Ele se importa com você. Ela ficou emocionada, a Luísa estava junto, já pulou, deu um abraço na vendedora, né? Então o que é isso? É uma oportunidade. A gente está aqui falando de um nascimento, de um Jesus que talvez ela não conheça. Em Atos capítulo 4, versículo 13, se eu não me engano, depois que Pedro e João são presos, depois de curar o paralítico na porta formosa do templo, eles são levados para as autoridades judaicas, e eles são ameaçados de morte, ameaçados de serem açoitados, e no dia seguinte eles têm a oportunidade de se defender. E a Bíblia diz que Pedro e João se levantam com autoridade, falam de Jesus, do Jesus que veio, o Messias, o Filho de Deus, e ressuscitou. E a Bíblia diz que quando eles terminam de pregar, aquelas autoridades judaicas olham para eles, e a Bíblia diz, e eles se admiraram com a autoridade e a sabedoria com que falaram, e souberam que eles estiveram com Jesus. Então, eu acredito que num contexto desse, quando existe uma figura que aponta para Jesus, nós podemos ser aqueles que mostram para as pessoas que nós estivemos com Jesus. E eu acredito que isso é ser testemunha de Jesus. Jesus, depois de ressuscitar, fica 40 dias aparecendo entre os homens, a Bíblia diz que ele sobe aos céus, ele sopra sobre os discípulos, fala, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, para mim, quando esses homens olham para aqueles 2 discípulos e falam assim, eles estiveram com Jesus. Ser testemunha de Jesus é levar as pessoas a entenderem, perceberem que nós estivemos com Ele. E eu tenho sentido um peso, querido. A minha característica principal ministerial é o ensino. Apesar de já ter feito muito evangelismo na vida, muito evangelismo de rua, a minha característica principal é o ensino. Talvez a última coisa que eu tenha dos 5 ministérios é o evangelismo. Mas o Senhor tem me trazido um peso tão grande ao meu coração, e eu acredito que isso é uma das coisas que mais tem apontado para mim do que o Senhor vai fazer no nosso meio no ano que vem. É claro que a gente está aqui falando de Natal, falando do nascimento de Jesus. O Diego foi incrível, cara, todas as músicas falaram
Que adoração cristocêntrica. Ele arrebentou, né, irmãos? Foi muito bom. Mas é claro que a gente sabe que o nascimento de Jesus não foi no dia 25 de dezembro. A verdade é que ninguém sabe exatamente quando ele nasceu, mas nós devemos sim nos aproveitar, querido, dessa data para lembrar que Jesus habitou entre nós como homem, que Deus se fez homem, habitou entre nós, e da mesma forma que ele veio, ele voltará. A gente não sabe exatamente quando Jesus nasceu, a gente sabe que ele nasceu durante, a Bíblia traz alguns indícios. A Bíblia diz que Jesus nasceu durante o reinado do rei Herodes, e a Bíblia diz que houve um censo naquela época, né? Então, Herodes morreu mais ou menos 4 anos antes de Cristo, do que é o início da era cristã que a gente tem. Então isso mostra que o nosso calendário gregoriano aqui, ele não está certo. Jesus provavelmente nasceu antes de Cristo. Eu sei que isso parece meio engraçado, né? Mas Jesus nasce, a Bíblia fala, durante um dos censos, aonde todo o povo se reunia para ser contado. Existiam cidades aonde o povo ia para se cadastrar para o censo. É quase uma certeza que esses censos aconteciam a cada 14 anos. A gente tem o registro de um censo que tem dado histórico no ano 6 depois de Cristo. Então, provavelmente esse censo, quando Jesus nasceu, foi mais ou menos 8 anos antes de Cristo. Então Jesus nasceu provavelmente num período ali de 8 a 4 anos antes de Cristo. Em Lucas capítulo 2, versículo 8, diz outra coisa que dá um forte indício para a gente sobre quando Jesus nasceu. A Bíblia fala de José e Maria, né, subindo para participar do censo, e fala ali do contexto do nascimento de Jesus, e fala que os pastores estavam no campo à noite com os... Abre esse texto comigo, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Isso aqui aconteceu, querido, se você voltar, foi bem durante o nascimento de Jesus. Inclusive esse texto está anunciando o nascimento de Jesus. Então Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Essa frase é importante. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá por sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Querido, quando a Bíblia diz aqui que os pastores cuidavam dos rebanhos à noite, a verdade é que essa região aqui era fria. Então os animais eram guardados à noite, protegidos na manjedoura. Existia só um período do ano, que é o período mais quente, quando os animais passavam a noite no campo, e os pastores passavam a noite junto com eles. E esse período que é mais quente à noite é só entre setembro e outubro. Então existe quase uma certeza aqui que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Eu particularmente acredito que foi 18 de setembro. E João Batista teria nascido então 6 meses antes, em torno de março e abril. Agora, quando a gente olha para tudo isso, eu quero te mostrar umas coisas. Eu não sei se você já ouviu, tem uma mensagem que eu uso a seguinte frase: que Deus gosta de complicar. Irmão, quando a gente olha para o nascimento de Jesus, Jesus nasce em um contexto muito conturbado. Maria fica grávida estando desposada de José. Então o estar desposado era mais, eu já ouvi alguém dizendo assim, mais ou menos como se fosse noivo. Na verdade é mais ou menos como se tivesse casado no civil e tivesse esperando a cerimônia religiosa.
Só que a tradição e a lei de Moisés dizia assim, que se um homem, quando casasse com a sua esposa, depois da cerimônia religiosa, ele levasse ela para os seus aposentos e descobrisse que essa mulher não era virgem, ele iria devolver ela para os pais. Ele estava livre da aliança do casamento e essa mulher seria apedrejada. Então, irmão, eu quero que você imagine o contexto aqui. A Bíblia fala que um anjo aparece para José, fala: olha, o bebê que ela espera veio de Deus, veio do Espírito Santo. E José assume para si um milagre que ninguém tinha visto antes. Ninguém tinha visto um milagre como esse, alguém engravidar do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que José creu nisso e ele guarda Maria. Agora, irmão, eles moravam numa cidade, existiam pessoas em volta, eles tinham relacionamentos, tinham amigos. Eu fico imaginando, a gente não vai saber, pelo menos nessa vida, quais foram as consequências emocionais e sociais na vida desse casal. Talvez eles passaram vergonha, acusação, talvez as pessoas ficassem falando deles nas ruas, né? E a Bíblia fala que logo depois de casados, Maria já com a gravidez bem avançada, eles sobem para Belém, que era uma das cidades aonde o censo acontecia. Maria já estava no final da gestação, né? Então, além de enfrentar uma viagem longa, não era uma viagem curta, não foi de carro, não foi de avião. Então ela andou grávida, provavelmente no lombo de um jumento, caminhando por muito tempo, provavelmente. E quando eles chegam em Belém, todo mundo tinha subido para Belém, para o recenseamento. E a Bíblia diz que eles não encontraram lugar nenhum para se hospedar, a não ser uma estrebaria. Cara, Deus gosta de bagunçar o coreto. E essa mãe está ali dentro dessa estrebaria e ela começa a sentir dores de parto, talvez até por causa do cansaço e do esforço da viagem mesmo. E a Bíblia diz que Jesus nasce e é colocado, enrolado em panos, como a gente leu. Os antigos faziam muito isso, né? A criança ficava toda embaladinha. Hoje a criança nasce já batendo palma, mexendo no tablet, né? Mas eu lembro disso quando eu era criança, que embalava as crianças, deixava tudo, parecia aquele charuto de repolho de comida árabe, mais ou menos isso, né? Nossa, um charutinho de repolho, aleluia. E a Bíblia diz que eles deitam Jesus em uma manjedoura, que não é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente chama aqui no sul de um coxo. É um coxo que você joga comida para vaca, para cavalo, sei lá o que mais. Agora, uma das coisas que mexe muito com o meu coração é que a Bíblia diz que a volta de Jesus, o retorno de Jesus, vai ser um retorno triunfante para o seu reino milenar. Ele volta como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, e a Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará. Mas quando Jesus nasce como homem, a história é completamente diferente. O Messias, esperado por milênios, clamado, que todos esperavam, que foi profetizado nas Escrituras, quando ele nasce, provavelmente só 2 pessoas viram: 2 camponeses recém-casados e talvez alguns animais, né? Jesus, o Rei dos Reis, o Deus conosco, enrolado num paninho, colocado dentro de um coxo. Eu não sei você, mas quando eu olho para isso é meio assustador pensar nisso, né? Tá todo mundo esperando, é Deus manifesto ali, e pensar em como parecia frágil isso, uma criança enrolada num monte de pano, num lugar sujo, sendo cuidado por 2 camponeses, pais de primeira viagem, talvez até, provavelmente na verdade, perto da adolescência, e todo o destino da humanidade estava ali, estava sucio. Agora isso, querido, quando isso mexe com o meu coração, Deus se torna homem, Jesus Deus dá o único filho dele,
e o Senhor escolhe que ele nasça numa estrebaria e seja colocado numa manjedoura. E isso leva, querido, a um outro nível. As palavras de Jesus lá em Mateus 11:29, quando ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, não acaba aí. A Bíblia fala que Herodes era rei na época e Deus manifesta alguns sinais. A gente vê aqueles magos, a gente vê o anjo do Senhor aparecendo ali no meio dos pastores e falando: olha, o rei, o Messias nasceu. Herodes fica com medo de perder seu trono e ele manda o povo, os soldados, invadirem Belém e matarem todas as crianças de 2 anos para baixo. E a Bíblia diz que José e Maria têm que fugir e viver no Egito, aonde Israel havia sido escravo por tanto tempo. E a Bíblia diz que eles precisam ficar escondidos lá até Herodes morrer. E quando Herodes morre, o filho de Herodes não era muito diferente dele, e para eles ficarem escondidos, eles resolvem ir para uma cidadezinha chamada Nazaré, que era uma cidade tão pequena e desprezada. Você sabe que alguns historiadores do tempo aqui, inclusive Flávio Joséfo, que era contemporâneo de Jesus, listam as cidades da região, e em nenhuma delas Nazaré aparece, porque era uma cidadezinha tão pequenininha, tão miserável, era um vilarejozinho. Por isso que existia o ditado: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Por quê? Porque lá não tinha nada. E, querido, existem algumas coisas que eu não consigo entender porque Deus escolheu fazer. Você consegue perceber quanto desafio envolveu o nascimento de Jesus? Jesus chega já passando vergonha, privação, perseguição, fuga. E para mim, com tudo isso, Deus quer nos mostrar o que Ele é capaz de fazer por nós e por amor de nós. Não só o sacrifício de Jesus, mas desde o nascimento. Mas apesar disso, Jesus é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E eu não consigo entender porque Deus escolheu fazer algumas coisas. Porque bastava Jesus ter nascido de uma virgem, querido, de forma sobrenatural. Era só isso que precisava. Mas Deus não se satisfez com isso. Deus quis que fosse numa estrebaria, que fosse num contexto de risco, de perseguição, de necessidade. Você já pensou que bastava Jesus morrer pelos nossos pecados, sem pecado, para a gente ser salvo? Mas Deus não quis só matar Jesus. Inclusive existe uma frase, se eu não me engano, de William Law, e ele diz assim: imagina o quanto é terrível a natureza do pecado, porque para repará-lo se exigiu nada menos do que a morte do Filho de Deus. Então bastava Jesus ter morrido pelos nossos pecados e nós teríamos sido salvos. Mas Deus preferiu que houvesse açoites, socos, espinhos na cabeça, ofensas e a exposição pública de Jesus ser levantado seminu num pedaço de madeira para morrer como um bandido na frente de todo mundo. Eu não sei porque Deus fez isso, mas isso me mostra um Deus que é extremo, de amor extremo. Um Deus que não faz nada mais ou menos, e que nos dá exemplos de intensidade, de que Ele tem um amor extremo. Deus queria mostrar o que era capaz de fazer. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 15. Versículo 12. O próprio Jesus diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E aí ele vai explicar como ele amou. Ele diz: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então o que Jesus está dando aqui, querido, é uma prova de como o seu amor, o seu compromisso
a sua entrega, ela é extrema, e como Ele espera isso de nós também. Eu quero que você abra comigo em mais um texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. O Francis Chan diz algo muito interessante. Ele fala sobre como estudar a vida de Jesus, olhar para a vida de Jesus é confrontador ao mesmo tempo que é reconfortante. Ele fala porque muitas vezes a gente vê Jesus como nosso mestre, nosso salvador, nosso melhor amigo, aquele que intercede diante do Pai por nós. Então Jesus é muitas coisas para nós, menos o nosso modelo. A gente quer a sua salvação, o seu resgate, o seu amor, o seu cuidado, o seu sangue, mas muitas vezes a gente não quer ser como Ele. Existe algo sobrenatural, querido, na encarnação de Jesus. Eu não estou desprezando Jesus como Deus, mas existe algo sobrenatural na encarnação de Jesus. Eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Queridos, me impressiona como esses textos reforçam a humanidade de Jesus. Fala das suas emoções, dos seus sentimentos, um Jesus que chorou. E ele continua dizendo, aquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. E aí a frase diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado a ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que pode ser mais humano do que isso? Eu quero confessar para você que eu tive muita dificuldade com esse texto. A Bíblia diz aqui que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Mas a gente está falando de Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é antes de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas como homem, ele aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. E isso fez com que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote e autor da salvação. Então existe um mistério na encarnação de Jesus que ele vai além da nossa compreensão. Abra comigo em 1 de João, capítulo 3. Versículo 2. Olha que interessante esse texto. A Bíblia está falando aqui sobre você reconhecer um Espírito de Deus ou um espírito maligno. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. Irmão, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive algumas vezes. Quando você está evangelizando alguém, fazia muito evangelismo de rua, e se você fala, posso orar com você? Posso. E se fala para a pessoa assim, repita essa oração comigo. Eu reconheço que Jesus Cristo vem em carne. Essa pessoa trava e logo depois ela fica endemoniada. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhum espírito que não seja o Espírito de Deus pode
confessar que Jesus veio em carne. Então não é confessar que Jesus é rei, não é confessar que Jesus é Senhor, mas esses espíritos malignos, eles não suportam reconhecer que Jesus veio em carne. Então existe um mistério na encarnação de Jesus que a gente não consegue compreender, e eu queria amarrar esse entendimento com um texto. Olha como isso é precioso. Vá comigo agora para Colossenses capítulo 2. Versículo 13. Essa versão que eu estou lendo, se eu não me engano, é a NVT, ela é muito boa. Diz assim: e a vós outros, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E olha o que diz depois: e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmão, sabe por que a Bíblia diz que Jesus, quando estava na cruz, expôs publicamente, expôs ao desprezo publicamente os principados e potestades? Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte, e ele venceu os principados e potestades, não como Deus, mas como homem. Ele venceu como homem. Ele chora no Getsêmani, seu suor se torna como gotas de sangue, e ele fala: Pai, você pode todas as coisas. Então você pode todas as coisas, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus oferece esse clamor a Deus, e Deus diz: não, vai ter que ser pela cruz. Mas aí a Bíblia diz que a morte de Jesus na cruz expôs ao desprezo os principados e potestades, porque Jesus os derrotou e humilhou, não como Deus, mas como homem. E é por isso que os espíritos malignos não suportam, não conseguem declarar que Jesus Cristo, Deus, veio em carne. Abra comigo João capítulo 1. A partir do versículo 1. Eu gosto muito dessa versão, que eu acho que é a NVT também. A palavra do Senhor diz assim: no princípio, ele era aquele que é a palavra. Eu sei que várias Bíblias vão dizendo no início era o verbo, mas quando o verbo não reflete, porque a palavra original aqui fala da palavra falada de Deus. Aquilo que Deus falou. Ele está dizendo: olha, no princípio ele era a palavra falada de Deus. Então no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus, e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. No versículo 14 ele vai dizer assim: o Senhor habitou entre nós. Quando ele fala habitou aqui, a palavra original é a palavra esqueno, que na verdade, se a gente fosse trazer uma tradução literal, era fazer tabernáculo. Então a gente poderia traduzir esse texto da seguinte forma: no início era a palavra, e a palavra se fez carne e taberculou entre nós, fixou tabernáculo. Então o que o texto está dizendo para nós aqui é que Jesus sempre existiu,
mas ele ocupou um tabernáculo de carne e osso como homem e habitou entre nós, mas ele nunca deixou de ser Deus, mas era homem. Eu quero que você leia mais um texto comigo. Vá aqui para João capítulo 8. Versículo 58. Jesus está respondendo os fariseus. Eu já estou aqui encaminhando para o fim. A palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que esses judeus ficaram tão indignados? Porque quando Jesus usa essa expressão, eu sou, eles entenderam que Jesus estava atribuindo para si mesmo a divindade. Por quê? Porque dentro da língua judaica, sabe no inglês que o eu sou e eu estou é similar? O I am. No hebraico não existe o eu sou, só eu estou. Então, por exemplo, você nem precisa abrir, em Êxodo capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que direi? Então ele está dizendo, Deus, você está falando comigo, e eu vou falar o que você me disse para o povo de Israel, e eles vão me perguntar, qual foi o Deus que falou com você, qual é o seu nome? E Deus responde assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E Jesus diz para aqueles mestres da lei, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, porque quando ele fala de Abraão existir, ele está falando de alguma coisa que tem começo e tem fim. Mas quando Jesus diz eu sou, ele está falando de algo que sempre existiu e que não tem início. Você entende a diferença? Então Jesus não está dizendo, olha, antes que Abraão existisse eu era. Parece até que existe um erro de conjugação verbal aqui, mas não, na verdade que Jesus está dizendo assim, ó, antes que Abraão existisse eu sou, porque ele está dizendo eu sou desde o início, eu não tenho começo, eu não tenho fim, eu sou eternamente, eu permanecerei sendo, eu não tenho começo de dias e nem fim de dias, eu sou. Era isso que Jesus estava dizendo. Você sabe que uma vez, eu lembro tão forte disso, um rapaz, na outra igreja que a gente congregava, ele começou a ir a vários cultos de jovens, e ele ficava muito tocado durante a adoração, mas ele era espírita, e ele era um cara que viajava outras cidades, dando cursos sobre espiritismo, era um mestre dentro do espiritismo, então... E eu lembro que um dia esse cara foi muito tocado num culto, e ele pediu para conversar comigo depois. E ele falou assim, eu quero que você me explique uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Ele falou, olha, eu amo estar aqui, eu sinto alguma coisa aqui que eu não sinto em outro lugar. E ele diz, eu creio em Jesus. Ele fala, olha, lá nas nossas sessões espíritas, a gente abre a Bíblia, nós cremos em Jesus. E ele diz assim, mas para mim Jesus é um profeta. Jesus é alguém iluminado, desenvolvido. Por que você tem que insistir que Jesus é Deus? Eu não consigo entender. Por que eu não posso ser espírita e ser cristão? Mas era tão genuíno o questionamento dele. Você sabe que deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe aquele seu amigo que se envolve em tudo quanto é tipo de porcaria religiosa? O cara já foi budista, shintoísta, sei lá o que, flamenguista.
O cara está sempre, já foi, eu conheço tanta gente assim, o cara já foi no candomblé, na macumba, na igreja católica, na Universal, o cara vai em tudo. Eu tinha uma tendência humana muito ruim de olhar para as pessoas. Eu olhava para essas pessoas, a gente é burro, eu sou burro. Eu falava, cara, esse cara é do Satanás, esse cara já foi em tudo quanto é tipo de porcaria, só busca coisa ruim. Hoje eu tenho uma visão tão diferente dessas pessoas. Para mim são pessoas que existe uma convicção dentro delas, que existe algo que é maior do que elas mesmas. E elas estão procurando. São pessoas que são sedentas. Elas sabem que existe uma verdade. Eu lembro que eu falei isso, e esse rapaz começou a chorar. E ele falou para mim assim: meu Deus, como isso é lindo. Você percebe como a simplicidade do Evangelho, ela é chocante? A simplicidade do Evangelho, ela choca as pessoas. Deus vai cumprir toda a história, a gente está no meio dela. Jesus já veio, nós somos privilegiados, porque muitas e muitas gerações se passaram sem ver o Messias. Nós vimos o Messias, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos as cartas apostólicas nos mostrando que Jesus virá. Nós somos chamados a sermos as testemunhas de Jesus. Se vocês têm me ouvido falar sobre isso, e no ano que vem eu vou falar sobre isso muito mais. Mas eu estou com uma expectativa para 2023. Alguém esses dias eu fui pregar numa das últimas agendas que eu tive nesse ano. E aí o pastor lá estava muito preocupado com o contexto político. E ele falou assim: pastor, você não está preocupado? Eu falei: olha, pastor, sabe como eu me sinto? Quando Jesus veio, Jerusalém era dominada pelos romanos. Existia conflito político e religioso o tempo inteiro. Mas Jesus nasceu e Jesus se manifestou. E de repente ele estava transformando água em vinho num casamento em Caná. De repente ele estava curando pessoas, libertando pessoas. Eu falei: sabe como eu me sinto nesse momento? Como alguém que estivesse vivendo em Jerusalém nesses dias. E eu estou vendo que Jesus está para fazer alguma coisa. E é como se alguém gritasse para mim: mas você viu aqui o que César fez? E eu estou assim: cara, deixa César para lá, que Jesus está fazendo um negócio aqui. É assim que eu me sinto. Isso quer dizer que eu estou sendo inocente, que eu não me importo com o cenário político? Não é isso. Mas eu tenho uma expectativa em relação ao que vai começar em 2023, como eu nunca tive na minha vida. Eu vou dizer mais uma vez, eu acredito que lá para a segunda metade do segundo semestre do ano que vem, a gente vai começar a ver algumas coisas singulares acontecer no nosso meio. E uma das coisas que o Senhor tem inclinado o meu coração vai ser um tempo de colheita. Vai ser um tempo em que nós vamos revelar esse Jesus, homem, Deus, que ama, que de uma forma muito simples fala assim: vocês querem entender meu amor? Não existe amor maior do que esse, do que alguém que dá vida pelos seus amigos. De uma forma simples, às vezes usando a cultura, mas eu creio que existe um favor de Deus para nós revelarmos Jesus. E o clamor do meu coração é que para quando a gente estiver aqui, na última semana de dezembro do ano que vem, a gente tem aqui muitos novos convertidos que viram Jesus a partir de nós. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, independente da data, nós celebramos a sua vida nessa noite, Jesus. Nós nos aproveitamos dessa data para nos lembrar
Nós lembramos, Senhor Jesus, de como o Senhor nasceu, de como o Senhor viveu, do seu exemplo de vida, da sua simplicidade, da sua humildade, do seu amor, Jesus. Nós celebramos o seu nascimento, nós celebramos a sua morte, nós celebramos a sua ressurreição e nós celebramos a convicção de que como homem o Senhor veio diante apenas de 2 camponeses, mas quando o Senhor retornar vai ser diante de todos os olhos. Eu te peço que o Senhor coloque no nosso coração nesses dias a revelação e o senso de missão para os anos que estão por vir, Senhor. Nós levantamos, Senhor, um clamor aqui. Eu quero que você comece a colocar algumas pessoas no seu coração, talvez falar o nome delas. Nós clamamos por aqueles que nós queremos ver aqui, Pai, no ano que vem. Brilha em nós, Jesus. Que aos nossos vizinhos, amigos, parentes, as pessoas com quem temos contato, que ao elas olharem para nós, elas possam perceber que nós estivemos com você, Jesus. Que nós possamos revelar a sua pessoa, o seu amor, o seu caráter, a sua vida. Que nós possamos realmente ser suas testemunhas, que o Senhor nos revista com o seu Espírito, nos capacite, nos dê a palavra certa, o gesto certo, a ação certa. Nós te amamos, Jesus. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos nessa noite de Natal, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós podíamos estar em tantos outros lugares, mas como nós somos privilegiados por estarmos aqui celebrando a sua vida em nós, Jesus. O Senhor vive, o Senhor reina e o Senhor em breve voltará. Você pode dar uma salva de palmas, de glória a Deus aí?